Bom dia a todos. Queria começar tradicionalmente agradecendo pelo convite, mas eu tenho um motivo especial para agradecer, porque, por uma feliz coincidência, a DDPE concluiu, há não menos do que 15 dias, a digitalização de toda a sua gestão. E eu estava doido para contar isso para alguém. Então, o convite foi bastante feliz. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Bom, primeiro, falando sobre a questão de gestão corporativa, a nossa gestão está baseada em 3 sistemas. A gente tem o sistema Target, o sistema Sank e o sistema SEI. E aí eu queria trazer aqui um conceito de inovação que o Renato falou mais cedo, onde ele foi muito feliz, na questão do errar rápido. Eu já participei de 6 ou 7 implantações de sistemas durante a minha vida profissional e pude identificar que teve mais sucesso aquelas implantações em que, no popular, se dizia trocar a roda com o carro em movimento. O sistema que mais demorou, ele levou 10 anos para ficar pronto numa multinacional alemã que eu trabalhava, porque eles tinham essa necessidade de que a coisa começasse perfeita. E foram 10 anos de planejamento e quando começou, travou tudo. Como é o normal de todo sistema. Então, a lógica de começar e errar rápido, ela não se aplica necessariamente só a grandes tecnologias. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de mudar a forma como as coisas são normalmente feitas. Às vezes, tecnologias já conhecidas, maduras, elas podem ter um impacto muito interessante dentro da questão da gestão pública. Então, é isso que a gente quer abordar aqui um pouco. Começar pelo sistema Target. Tá? Esse sistema é um sistema que já era utilizado pelo governo do estado de Pernambuco desde 2007, mas ele se resumia a um sistema de projetos onde a gente tinha cada ponto a ser acompanhado, havia uma reunião de monitoramento e uma ata que controlava aquilo tudo e um batalhão de pessoas para controlar aquelas ações que precisavam ser feitas. Só que é impossível você conseguir controlar de forma analógica tudo que precisa ser feito. E muitas vezes basta uma pessoa deixar de fazer o seu trabalho na hora correta para que todo o cronograma se atrase. Se a gente colocar, por exemplo, que é a parte da DDPE, que é a atrair e dar suporte para as empresas que estão chegando ao estado de Pernambuco, se eu preciso tirar o licenciamento ambiental daquela empresa, basta que uma pessoa deixe, por exemplo, de andar com desmembramento do terreno. Então, como fazer para controlar todos os processos de maneira sistemática sem ter 1 milhão de pessoas controlando tudo? Porque a gente acaba trabalhando numa situação onde tem mais gente controlando do que gente fazendo. A solução que a gente encontrou é essa daqui. Para cada projeto que a gente tem na DDPE hoje, a gente cria um processo de encaminhamento que contém o que precisa ser feito, a relação do projeto que ele está sendo trabalhado, o prazo, o nível de criticidade emergencial, alta, média e baixa, e o responsável. Na hora em que a gente dá um salvar aqui nesse encaminhamento, o responsável por aquilo ali recebe um e-mailzinho dizendo que você tem uma nova tarefa. Ele precisa entrar no sistema. E ele precisa dizer que ele resolveu, ele precisa colocar evidência disso, ele precisa concluir a ação ou repassar para a próxima etapa. Caso contrário, o sistema fica assim, faltam 5 dias para terminar seu prazo, faltam 4 dias para terminar seu prazo, você está atrasado, você está muito atrasado, e ele mesmo cobra. E aí, uma vez por semana, nós temos uma reunião com as diretorias, onde a gente encontra isso daqui, que é um dashboard que automaticamente ele é gerado, onde ele mostra, por exemplo, que desde que a gente começou esse processo, a gente já abriu 591 ações, das quais 114 estão atrasadas. Isso aqui são dados reais. E a gente puxa aqui por diretoria. Então, você tem cada diretoria. Basta clicar em uma delas e aparecem todas as ações atrasadas de todas as atividades daquela diretoria. E a gente senta todo mundo junto e vai discutir por que aquilo está atrasado, repactuar prazos e comandar. Isso chega até no nível de detalhe da pessoa, ou seja, eu consigo entender como é que está a execução de cada pessoa isoladamente e se ela está melhorando, piorando, quantidade de ações que ela tem e dá uma capacidade de gerencial muito interessante nesse processo. Mas quais são as grandes vantagens dessa questão? Primeiro, como gestor, você trata apenas a não conformidade. Aquilo que você precisa fazer, você coloca no sistema. Se ele não andar, você vai saber, porque o sistema vai mostrar. Então, isso dá um conforto muito grande para o gestor, especialmente que a gente sabe que nós, gestores públicos, temos uma responsabilidade muito grande de Tribunal de Contas, Ministério Público e tudo isso. Segundo, as pessoas ficam muito mais diligentes, porque elas sabem que aquilo ali não vai cair no esquecimento. Ou seja, a coisa mais normal do mundo, não só no governo, em várias empresas, eu digo porque a minha história é muito mais de empresa privada do que de governo, é que coisas importantes e não urgentes são colocadas para depois. Esse tipo de planejamento impede que isso aconteça, porque você dá o acompanhamento. Não é uma coisa que você joga e mais lá na frente você vai ver como é que está.
Mas tem outras coisas interessantes também, acaba a fofoca, né? Quando as empresas geralmente quando eu chegava diziam assim, o jurídico não funciona, a engenharia não funciona, a conformidade não funciona. Hoje a gente consegue saber quem não funciona, o quanto, se ele está piorando, se ele está melhorando. Mas, no meu ponto de vista, o mais interessante de toda essa inovação, de todo esse método de gestão, na verdade, é uma coisa chamada continuidade. A gente sabe que dentro de governos, a gente mudam governos, mudam secretários, mudam equipes, e é comum haver descontinuidades. Já vivenciei essa situação. Hoje, digamos que um novo gestor chega na DDPE e ele resolve mudar toda a equipe. Se ele quiser saber como está, por exemplo, a implantação da AXE, que é a indústria farmacêutica que tem implantação lá, basta ele digitar o nome da AXE no sistema que ele vai saber como está o status da AXE, o que é que está pendente por ser feito, e todos os documentos, e-mails, contratos, licitações que estão relacionados no projeto dentro de um sistema. Então, isso é uma forma que a gente encontrou de garantir que aquilo que a gente está trazendo de inovação tenha perpetuidade. Bom, passando para o próximo sistema, a gente tem aqui o sistema Sankhya, que é um RP. Na verdade, é um sistema que vai me dar a possibilidade de ter uma gestão financeira orçamentária que a gente consegue diariamente controlar isso e resolve um problema muito complicado também chamado gestão de contratos. Você está ali, você tem um contrato de prestação contínua, você está acompanhando aquele processo e aí, de repente, o contrato vence, o gestor do contrato esquece de renovar, de fazer o processo licitatório. E assim, a coisa mais normal do mundo é você ficar no desespero de fazer contrato emergencial e fazer essa ponte. Esse sistema ajuda a gente a não passar mais por isso e, além do mais, ter uma noção exata da execução orçamentária das obras. Opa. Bom, e aí, por fim, o sistema SEI, que já foi colocado aqui pelo secretário, que é um sistema que foi nascido no TRF4, né? Hoje todos nós sabemos, já ouvimos falar do TRF4, antigamente não era tão conhecido, graças a Sérgio Moro, mas a gente tem aqui uma situação importante porque o Target ele controla projetos, o Sankhya ele controla gestão financeira e orçamentária, o SEI ele controla fluxo. Então, aqueles caderninhos de protocolo terríveis, que você fala assim, cadê esse processo? Aí lá vai, procura o caderno de protocolo. Não, eu mandei para tal da diretoria. Aí chega lá na diretoria, não, mas eu já retornei para ele. Aquilo ali é uma perda de tempo enorme e muitas vezes a gente não consegue controlar os processos corretamente. Muitas vezes a gente não consegue nem saber onde está o processo que dirá saber se ele está sendo dado o tratamento dele no prazo devido. Então, o SEI, ele permite que a gente enxergue todos os prazos colocados desse sistema. Então, o que a gente vai conseguir agora é fazer com que todo esse fluxo de informações, a gente sistematizar isso e colocar dentro do nosso monitoramento semanal com as diretorias como é que está também o fluxo de processo. Olha, tem um processo que, em função do nosso manual de gestão, ele deveria passar 3 dias na sua mesa, ele está passando 10 dias, 15 dias, 20 dias. O que é que a gente tem que fazer para resolver isso? E aí, a grande pergunta é o seguinte, Leonardo, e o que é que tudo isso tem a ver com a atração de investimentos, que é a atividade fim da DDPE no final das contas? Bom, o que eu preciso dizer para vocês é o seguinte, uma empresa privada, quando ela vai procurar um local para investir, ela procura infraestrutura, ela procura benefício fiscal, ela procura mão de obra, mas os estados do Nordeste, de uma maneira geral, eles estão muito parecidos nesse processo. Não dá para dizer que a infraestrutura de Pernambuco é muito melhor do que a infraestrutura de Alagoas, ou que a infraestrutura da Bahia é muito melhor do que a infraestrutura da Paraíba. Muitas vezes, pequenas diferenças de infraestrutura específicas, elas são corrigidas com um incentivo fiscal um pouco melhor. Então, qual é o diferencial que você pode trazer desse processo? Bom, geralmente, quando uma empresa vem se instalar, ela precisa de licenciamento ambiental, ela precisa do incentivo fiscal dela, ela precisa de um acesso, ela precisa de um terreno, ela precisa de uma série de coisas. Qual é a melhor forma da empresa sentir segurança de que ela vai ter isso tudo nos prazos corretos? Gestão. E é por isso que eu queria concluir dizendo o seguinte, gestão vende. Quando eu vou fazer uma conversa com uma empresa, que eu digo o que é que o Estado de Pernambuco tem, é óbvio que a gente fala do Porto Isuape, a gente fala do aeroporto, a gente fala de tudo isso. Mas o final da minha apresentação sempre tem qual o modelo de gestão que a DDPE está utilizando. No sentido de dizer para ele o seguinte, olha, o seu processo vai entrar aqui, ele vai ter um prazo para entrar, um prazo para sair, e sair correto desta maneira, desta maneira, desta maneira. Isso traz uma segurança muito grande para o investidor. Então, para reforçar a questão é o seguinte, a gente sabe que estruturas governamentais, de uma maneira geral, não são o melhor lugar para inovar. E é por isso que eu louvo a iniciativa do governo do Estado de Alagoas em trazer essa discussão para cá. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade dessa questão de errar rápido. Eu levei muita pancada para implantar 3 sistemas em um ano. Muita.
E a gente foi começando o processo, errando e corrigindo, mas depois de um ano a gente tem 3 sistemas novos consolidados que permitem que todas as informações da agência sejam gerenciadas de forma sistematizada. Então, trazer digamos assim, mais esse elogio para o processo que vocês estão colocando e dizer para vocês que gestão vende. Tá? Você poder se apresentar para um empresário, para um banco de investimento ou para um outro governo, de qualquer que seja, e mostrar que vocês têm controle do processo, que vocês sabem o que vocês estão fazendo, é algo que vale muitas vezes mais do que um benefício fiscal, uma infraestrutura, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, é com isso que eu queria terminar. Agradecer muito a oportunidade mais uma vez. Então,